Olá, véios implacáveis, olá, véias implacáveis. Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje é dia da primeira sequência de um filme de suspense e terror de 2016 que agradou a maior parte do público e da crítica e com isso alcançou uma bilheteria de mais de 15 vezes o valor do seu orçamento. Dessa forma, era questão de tempo para que fizesse uma continuação, né? Pelo menos os envolvidos no original voltaram, mas com a configuração um pouquinho diferente. Eu vou explicar daqui a pouco, mas antes, simbora! O homem tá nas trevas por causa do custo da conta de energia? Em Terra de Trevas, quem tem lanterna é rei? Se o Batman encontrar esse homem, dá match? Tudo isso e muito mais, agora! O velhote cego chutador de busanfas do primeiro filme agora tem uma filha. E então vai ter que usar seus dons de super audição e esquindolelê pra proteger a moça quando um grupo mal intencionado invade sua casa querendo sequestrá-la. O Homem nas Trevas tinha tudo para ser um terror / suspense de invasão domiciliar super lugar comum, se não fossem algumas características muito peculiares. Primeiro, o fato do cara que tem a casa invadida ser cego, mas que nada impede ele de conseguir se defender absurdamente bem. Segundo, o fato de ser uma história contada a partir do ponto de vista dos invasores, não do invadido como de praxe. E por fim, algumas surpresinhas ao longo do desenvolvimento que, apesar de estranhas, em nada comprometem a verossimilhança do resultado final. Pelo contrário, deixava a gente com aquela sensação de estar navegando por águas misteriosas. Já o Homem nas Trevas 2 não consegue evitar a maldição da continuação indispensável. Não que seja ruim, mas é que é muito qualquer coisa. Acontece que o original é um filme com uma combinação de circunstâncias super específicas e que não deixava portas abertas para expansões. O que revela que o seu intuito não era de criar uma franquia, mas sim de ser um filme bom. Mas, óbvio que não ter portas abertas para sequências não é nenhum grande impeditivo em Hollywood Songs. A galera recupera o que dá, aqui no caso o personagem, alguns singelos elementos e o nome da franquia, e segue em frente. E beleza, pra ser justo, até encontra uma justificativa plausível pra dar continuidade. Porém, uma vez que a emenda de transição entre o primeiro e o segundo flui direitinha, o filme acaba esbarrando em outros dois problemas. A necessidade de criar uma combinação de circunstâncias tão específicas quanto, mas que já não parece tão plausível dessa vez. E o segundo problema é que, mesmo se esforçando para se distanciar do primeiro, faz isso para, por outro lado, se aproximar do mais do mesmo comum nesse tipo de produção. Algo que o original conseguiu evitar com muita firmeza. E justamente por isso, tirando a cegueira e alguns detalhes do histórico do personagem do Stephen Lang, esse segundo filme pouco ou nada tem a ver com o primeiro. E, portanto, poderia se chamar qualquer coisa, mas que, óbvio, não se chama porque os realizadores não iriam perder a oportunidade de surfar no hype que já conquistaram. Com isso, óbvio que eu não tô querendo dizer que não tem espaço para mais um filme de invasão domiciliar ou de pai brucutu protegendo a filha. Sempre tem alguma forma de se reinventar e os perigos específicos sempre podem levar os filmes a caminhos próprios. Aqui, os roteiristas Fede Álvarez e Rodolfo Sayagues, os mesmos do original, até tentam aproveitar as peculiaridades do porradeiro cego para criar situações próprias. Embora dessa vez, Rodolfo Sayagues estreou na direção substituindo o Fede Álvarez, e a sua falta de experiência parece ter se refletido diretamente na atenção quanto à condição visual do personagem, já que não são raras as vezes que ele parece ter voltado a enxergar. É só ver como no primeiro filme ele precisava muito do som e ajudava muito o fato dele conhecer a geografia da própria casa para encurralar e achar os oponentes. Mas aqui não é bem assim. Com uma frequência incômoda, ele acerta a posição exata dos vagabundos, mesmo com eles em silêncio, fora que ainda se aventura sem dificuldades num ambiente completamente desconhecido. E isso, além de fragilizar a lógica interna, ainda inevitavelmente faz o filme cair com força no mais do mesmo. Porque, poxa, o grande diferencial da bagaça é o cara ser cego. Pra que então trapacear como se ele não fosse? Gente, quando os personagens têm dificuldades e enfrentam desafios específicos, é justamente da superação desses desafios que novos caminhos são trilhados e novas experiências são oferecidas ao público. Cabe aos realizadores não se satisfazerem com qualquer coisa e botarem a cachola para funcionar para achar saídas bacanas que encaixem na proposta. Mas tá, também não é sempre que o filme tá traindo essas lógicas internas. A vulnerabilidade do personagem e as superações condizentes com sua condição não são totalmente comprometidas. E isso gera perigos com muita intensidade. Aliás, intensidade é um dos pontos altos desse filme. Agora deram ao velho oponentes à altura para que ele não apenas caçasse, mas que fosse caçado também. E a direção com sua equipe de coreógrafos e dublês e técnicos concebe enfrentamentos bem coordenados e com pancadas bem brutais.
Desse jeito, o Homem nas Trevas 2 pode ser repeteco, pode ser básico, pode até forçar a barra pra botar esse personagem de novo em ação. Mas, ao menos quando ele entra em ação, o cara faz por merecer a oportunidade. Stephen Lang contrasta excepcionalmente bem a imagem de vulnerável com sua particular capacidade de lascar o TBF nos vagabundos. Aliás, ele mostra muito vigor físico, tanto batendo quanto apanhando. E conferir que ele é falho, que apanha, que precisa suar a camisa e se virar nos 30 pra bolar ideias fora da caixinha, dentro das suas condições, isso dá uma recuperada gostosinha no nosso envolvimento. Envolvimento que é conseguido mesmo o cara sendo um sujeito controverso. Ele tinha algumas filosofias de compensação bem reprováveis e condenáveis. Só que, enquanto vilão, no primeiro filme, suas falhas eram uma munição perfeita para engrandecer e tornar ele mais amedrontador. Isso fazia dele um super predador com quem os pobres jovens ladrões desavisados precisavam lidar. Falando nisso, acho que vale dizer que tinha uma coisa muito interessante no primeiro filme. Como eu falei, os protagonistas eram os invasores. E lembrando, o protagonista é aquele que a gente acompanha a sua trajetória durante o filme, que toma as decisões que movem a trama. Antagonista é o que está oposto a ele. E um protagonista não é necessariamente um mocinho, um antagonista não é necessariamente um vilão. E os protagonistas do primeiro filme começam longa como vilões. Eram ladrões invadindo a casa de um coitado de um velho cego. Que covardia, não é verdade? Não é verdade. Pois eis que uma coisa muito interessante acontece. A vilania é invertida quando o velho se revela ser bem mais do que aparenta ser, fazendo o roubo ser uma coisa menor. E aí, em vez de investir numa simpatia da gente com os protagonistas de forma gradativa, o filme se arrisca a abdicar dessa simpatia num primeiro instante, pra depois mudar o público de vagão com o trem em movimento. E faz isso empurrando com toda a força. Já aqui, na continuação, eles começam o filme nos levando de volta pro vagão original, no qual a gente simpatiza com o velho. Uma decisão ousada, já que, olha só, a gente já viu o primeiro e já sabe que esse cara não presta. Tudo bem que colocar ele cuidando e protegendo de uma menininha foi uma artimanha bem perspicaz. Porque mesmo que a gente não consiga simpatizar com ele diretamente, isso não vai ser necessário, já que a única coisa que importa é o fato dele ser brabo para conseguir manter a molecota protegida. O que a gente precisava é se importar com ela, e isso tanto a direção quanto a intérprete Madeline Grace alcançam sem muita dificuldade. No entanto, o filme acaba fazendo muita questão para que a gente se importe com ele, e isso acaba traindo os conceitos estabelecidos no filme original, mesmo que tenha passado uns bons 8 anos, acho que é isso. Ok, muita água pode ter rolado por aí, mas a gente não tomou esse conhecimento, então o que a gente tem é o contraste. O cara antes não era religioso, agora se tornou. Ele antes não relutava em matar os oponentes, agora ele reluta. Tentaram emplacar essa jornada de redenção. Tá bom. E depois, uma vez que o roteiro tenta brincar com o bate e volta dessa vilania, embora amarre as pontas, eu não posso dizer que eu gostei da corda que foi usada. A circunstância específica que o filme precisou criar para fazer isso me soou forçada demais. Grita o desespero para surpreender, mas ao meu ver não consegue. A todo momento a gente consegue perceber sem dificuldade para onde tudo tá desaguando. Fora que essas surpresas que não surpreendem ainda esbarram na coerência, já que os personagens agem de uma forma apenas para nos convencer de uma coisa, e depois que o filme faz suas revelações, essas mesmas pessoas mudam de comportamento. Talvez, no texto, as primeiras viradas até funcionem e a direção que tenha pesado a mão nessas faltas de coerência comportamentais. Agora, depois, a última virada, aí azedou demais pro meu gosto. Fora que ainda estraga a oportunidade que o próprio filme criou para ser diferente. Aí você vê, a insegurança de transitar por terrenos não explorados e o medo de nos fazer acompanhar um protagonista vilão foi tão grande que os realizadores precisaram voltar correndo para os braços do mais do mesmo. Como eu já falei, O Homem nas Trevas 2 não é um filme ruim. Sem dúvida, tem bons momentos de tensão, empurradaria brucutu e uma trama de proteção suficientemente forte para nos manter interessados. O problema é que, graças às suas bobajadas formulaicas e o desespero forçado em subverter expectativas, sem na prática não subverter birosca nenhuma, acaba encolhendo quando a gente lembra do primeiro filme e que ele acertou em tudo isso que esse escorregou. O que não é uma surpresa, já que o original parece ter sido pensado para ser fechadinho em si. Mas pensando numa oportunidade comercial, os realizadores viram uma brechinha aberta e pensaram: por que não escancarar para ver se sai algo interessante dela? Até saiu algo interessantezinho, mas também nada muito memorável. E esta é minha reação enquanto assistia ao filme.
Eu gostei mais do original, mas e você? Gostou mais desse ou do original? Gente, eu continuo fazendo enquetes lá na aba de comunidades, então dá uma olhadinha por lá pra eu saber o que é que vocês querem ver por aqui. E se os vídeos do Super 8 não estiverem aparecendo pra você na aba de inscrições ou na aba inicial, seria interessante que você reforçasse ao YouTube que você tem interesse aqui no canal. Como? Dando like nos vídeos. Isso ali deixa marcado, registrado. E olha, eu gosto desse canal, eu quero ver mais coisas dele. Faz ele aparecer aqui, ó, na minha página. Belezures? Oh yes. Então é isso. Mas o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Tchau, tchau.